Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Glória a Deus. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Total reverência neste momento para a leitura da palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até aqui, meus irmãos. Essa noite nós estamos em uma noite de celebração, uma noite de júbilo, de alegria, porque hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo mais uma vez. E antigamente, lá no começo da igreja, o costume era participar da Santa Ceia uma vez na semana. A igreja se reunia todo domingo, e nesse domingo eles participavam do corpo e do sangue de Cristo, todos os domingos. O tempo foi se passando, a igreja foi crescendo, e com o decorrer do tempo, este ato tão importante, esta ordenança de Cristo, foi se tornando um pouco comum, um pouco talvez normal para o povo. Estava caindo no comodismo, no normal. Já não se tinha mais sentido real do que era a Santa Ceia, porque se fazia uma vez por semana se fazia, e se reunia o povo para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então a igreja passou, depois de um determinado tempo, a fazer a Santa Ceia uma vez por mês, que até hoje as igrejas adeptam por este período, uma vez por mês participar da Santa Ceia. E esse momento, como eu falei, tem que ser um momento sublime, um momento único, um momento especial, tem que ser esperado por todos nós, porque é um momento onde nós vamos nos lembrar do ato da cruz, daquilo que Jesus fez por nós, e cumprir o que Jesus mandou, esta ordenança: fazei em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que venha. E isso tem que ser tratado de uma maneira diferente por nós. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, 23, tem que arder em nossos corações, porque Cristo morreu por nós. E esse é o momento, o mais sublime de toda a Escritura, é porque Cristo morreu por nós, e esse é o maior motivo, é o único motivo de estarmos aqui hoje. Cristo morreu por cada um de nós. Mas nós não podemos nos cansar de falar, nós não podemos cansar de anunciar a morte de Cristo. Isso não pode entrar no comodismo, no algo normal. Não, isso tem que ser especial. Nós temos que sim lembrar que Cristo morreu por nós. Tanto nós falamos, Jesus Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia. Mas isso sim tem que ser pregado, tem que ser dito em maior número possível de vezes. Nós não podemos cansar de anunciar este evangelho de cruz. E é isso que o texto quer nos dizer primeiramente. No versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este anunciai
ele vem de uma palavra grega que se chama katangelo, que significa anunciar o evangelho, proclamar as boas novas. Então, quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós também estamos anunciando o evangelho, as boas novas de salvação. E este é o maior dever do crente, do cristão, é anunciar estas boas novas, é anunciar este evangelho, é falar para os nossos vizinhos: Jesus Cristo morreu por você e por mim, Jesus Cristo, Ele te ama. Este é o maior dever de todo cristão, é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar este evangelho, nós não podemos cansar de falar deste Jesus. Nós não podemos ser egoístas, irmãos, porque o que nós temos de melhor em nossas vidas, o que mais importa em cada um de nós, é Jesus Cristo em cada um. Então nós precisamos dividir este amor, este presente a todos. Não podemos ser egoístas, nós temos que entregar às pessoas o que nós temos de melhor. É claro que nós temos que fazer as obras, sim, alcançar as vidas com o alimento, é claro, mas tem que vir com a doce palavra de Deus junto, a palavra que liberta o pecador, a palavra, as boas novas de salvação. Isso tem que estar no nosso coração, na ponta dos nossos lábios todos os dias. Jesus Cristo, Ele morreu, oh glória a Deus, e nós vamos anunciar isso até que Ele venha. Aleluia. Oh, meu irmão, nós precisamos anunciar este evangelho. Este é o nosso maior dever. E não há nada mais sublime do que falar do ato da cruz. Esse ato que particularmente eu me derramo chorando às vezes, pensando e olhando para aquela cruz, de tudo que o nosso Cristo sofreu por cada um de nós. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, o maltrataram, o humilharam. Ele se fez amaldiçoado por nós, como está escrito: todo aquele que é preso no madeiro é amaldiçoado. Este Cristo que sofreu, este Cristo que suou gotas de sangue, de tamanho sofrimento e opressão naquele momento. Como nós não vamos anunciar este evangelho? Como nós não vamos entregar este evangelho às pessoas que estão necessitadas? As pessoas estão clamando por algo, por uma solução, por um caminho. As pessoas estão clamando. Semana passada eu recebi uma ligação no meu celular, e a pessoa me liga e diz: você pode me retornar a ligação? Sim, posso. E eu liguei de volta, e eu: fala, meu amigo. E aí começou a falar: pois é, eu estou precisando de ti neste momento, eu estou passando por uma luta, eu preciso desabafar agora, não aguento mais, eu preciso falar contigo, me ajuda. E eu: claro, eu vou te ajudar, me fale o que você precisa. Mas eu não sabia quem era, eu não queria dizer que eu não conhecia. E eu comecei a falar com aquela pessoa, e ela disse: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou agora dirigindo na beira do mar, e eu acabei de ver um fantasma saindo do mar. E eu: olha só, mas como isso? E ele começou a falar, e ele: mas quem é que está falando? E eu: é o Ivan. Ah, mas eu me enganei, eu liguei errado, me desculpe. E logo ele desligou o telefone. Passou alguns minutos, novamente ele liga para mim, e eu retorno novamente a ligação para ele. E ele começa a falar, e liga: mas como é que teu telefone está na minha agenda? E eu disse: eu não sei, meu querido, como meu telefone está na sua agenda, não sei. E logo ele desliga de novo. Passou alguns minutos, e mais uma vez ele retorna a me ligar.
E eu vou lá e ligo novamente para ele. E eu falo, meu amigo, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso desabafar com alguém e vai ser você mesmo. E eu então desabafa, meu querido, fala o que você precisa. Olha, eu estou com uma luta tão grande, eu não sei o que eu vou fazer. E eu digo, eu sei que você vai fazer, e eu sei porque você ligou para mim. É porque eu quero dizer que Jesus te ama e Ele vai te salvar, aleluia. Aleluia. E aí naquele momento, pois é verdade mesmo. É isso que eu vou fazer. E desligou o telefone e não me ligou mais. Glória a Deus. Nós precisamos anunciar este evangelho. Nós precisamos gritar nos 4 cantos dessa cidade: Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu por cada um de vocês. Oh, glória a Deus. Nós precisamos nos tornar João Batistas dessa geração. Nós precisamos apontar o caminho, como João Batista fez. Ali está o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos apontar os caminhos para as pessoas, o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho, Cristo Jesus, o nosso tudo. Cristo é o tudo. Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele tem que ser o tudo, o principal em cada um de nós. Tudo tem que estar envolvido em Cristo. Tudo tem que estar baseado em Jesus Cristo. A pregação tem que estar centrada em Jesus Cristo. As nossas vidas têm que estar sobre Jesus Cristo. Tudo é em volta de Jesus Cristo. E nos foi dado o privilégio de cada um de nós, de sermos para a sua glória. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Qualquer passo, qualquer direção que você tomar, qualquer atitude, qualquer refeição que você comer, tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória de Deus. É um privilégio eu e você fazermos parte de algo que é para a glória de Deus. Que lindo isso, amém? Mas voltando para o texto, nós encontramos 4 mensagens anunciadas quando participamos da ceia. Eu quero me deter nessas 4 mensagens. E a primeira mensagem que é anunciada quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo é a mensagem do amor. O amor. Tudo está baseado no amor. Tudo foi por amor. Deus entregou o seu Filho por amor. Deus, Ele é amor. Aqui está a carta de amor. Tudo é baseado no amor. Foi por amor que nós estamos aqui hoje. Este amor que nós não entendemos e compreendemos, apenas aceitamos e tentamos viver este amor, aprender dele dia após dia. Tudo está envolvido o amor. Deus é amor. Sábado passado nós estávamos pregando, eu estava pregando uma vigília, o pastor estava conosco, ministério de louvor, e Deus me deu uma palavra, que era sobre o primeiro mandamento, cumprir o primeiro mandamento, que é o maior dever de todos nós, amar a Deus sobre todas as coisas. E João está escrito, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que mensagem é esta de amor? Que ato é este de amor? Entregar o seu Filho numa cruz para morrer por cada um de nós. Isso não pode ser algo normal para nós quando nós lemos as Escrituras. Isso tem que ser algo que queima dentro de nós. Deus deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. O amor. E nós hoje estamos reunidos em amor. Nós precisamos ter este amor.
Nós precisamos praticar este amor que não é um amor que vem do homem, um amor humano, um amor filéu, um amor eros, não, este amor nós não queremos, nós queremos é o amor ágape, este amor que só vem de Deus. É este amor que nós precisamos, este amor humano que o mundo conhece, este amor de mãe para filho, de filho para pai, de tio para sobrinho, este amor nós não queremos porque é um amor egoísta, é um amor que arde em ciúmes. Mas quando nós temos o amor de Jesus, aí é diferente. Nós amamos com um amor ágape, um amor que se preocupa, que pensa no melhor para os nossos irmãos, que não erra com os nossos irmãos, que abraça aqueles que nos têm ofendido, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento, porque nós temos o amor de Deus, um amor ágape, um amor que só nós conhecemos através de Jesus Cristo. É este amor que nós precisamos ter, meus irmãos. É este amor que nós precisamos ter por cada um. Porque quando nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia, nós nos reunimos em amor, e não pode haver mágoa, não pode haver rancor, não pode haver tristeza, não. Nós precisamos estar em união como um corpo. Nós somos um corpo, nós somos um corpo, nós somos uma mesma família, nós somos todos irmãos, nós somos irmãos, e que nós possamos olhar para o nosso irmão e dizer assim: meu irmão, eu te amo, meu irmão, nós estamos juntos nesta caminhada de fé. Nós fazemos parte do mesmo corpo, aonde passa o mesmo sangue por cada membro do corpo. É um só corpo, é uma só noiva. Então, neste momento de Santa Ceia, nós precisamos anunciar o amor. A nossa mente tem que estar cauterizada no amor. Nós temos que celebrar a Santa Ceia com amor em nossos corações. E poder abraçar aquele que talvez tenha nos entristecido. Porque quando nós temos o amor de Deus, nós levamos um tapa no rosto e nós damos o outro lado. Isso é ter amor. Quando nós amamos, nós pensamos o que Cristo passou e sofreu. E daí nós percebemos que aquela situação nossa é tão pequena, é tão mesquinha. Porque nós entendemos o amor anunciado na cruz. E eu começo a me lembrar de uma história muito conhecida. No tempo do imperador Juliano, o imperador de Roma. Este imperador, que era sobrinho de Constantino. Quantos conhecem, já ouviram falar em Constantino? Constantino é que declarou a religião do cristianismo oficial em Roma. Foi ele que oficializou o cristianismo em Roma. Foi ele que trouxe o evangelho. Logo após o seu reinado, depois de um tempo, o seu sobrinho Juliano começou a ser imperador de Roma. Mas Juliano detestava os cristãos. Juliano não suportava os crentes, e seguidamente ele tramava alguma luta, alguma batalha contra eles. Ele queria destruir todos os cristãos daquele tempo, ele queria acabar com todos eles, e logo ele montava uma armadilha, logo ele fazia algo, um intento contra eles. Mas certo tempo, começou uma grande peste naquele império. Começou uma grande peste, a peste bubônica, a peste que é uma doença dos ratos. E muitos começaram a ficar adoecidos, muitos começaram a morrer. E muitos começaram a dar o pé naquela cidade, começaram a ir embora. Então o imperador começa a se preocupar, ele começa a pensar o que está acontecendo.
o que nós vamos fazer? Mas então os cristãos começam a tomar uma atitude de se levantar, e começam a ir nos lugares onde ninguém queria ir, alcançar os que estavam doentes. Eles começam a tratar esses doentes, eles começam a ajudar, a cuidar. Então o imperador Juliano, ele fica apavorado e diz: mas como? Mas como que esses crentes estão cuidando daqueles que têm perseguido a eles? Porque eles estavam cuidando daqueles cristãos, mas também dos não cristãos. E o imperador: mas como este povo está ajudando aqueles que têm perseguidos? Mas como? Então ele fala: não se pode vencer este povo. Esse povo se ama demais. Eles não guardam mágoa, eles não guardam ressentimentos. Não há como vencê-los. Não há como vencer este corpo de Cristo que se ama. Este corpo de Cristo que abraça o necessitado. Este corpo que abraça aquele que tem perseguido. Este amor que é perfeito. Este amor que não se importa com nada que estão fazendo contra a sua vida. Apenas a sua retribuição é em amor e nada mais. É este amor que nós precisamos, meus irmãos. É este amor que contagia o resto da cidade. Que o prefeito um dia possa ver e dizer: esses crentes, nós não podemos vencer esses cristãos, porque eles se amam demais, eles buscam os necessitados, eles ajudam os oprimidos, eles não se cansam, eles se amam demais, não se pode vencer. Então nós temos que nos juntar com eles. Aleluia. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que você está aqui com uma peça fundamental, uma peça que Deus quer usar para anunciar o Evangelho, para anunciar este Evangelho de amor. Aleluia. Em segundo lugar, a Santa Ceia, ela nos passa a mensagem da unidade. Da unidade. E eu começo a me lembrar da igreja de Atos. Ah, igreja de Atos. Que igreja era aquela? A igreja de Atos. Que povo unido. Que povo que se amava. Que povo que ajudava uns aos outros. Em Atos capítulo 2... diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Esta aqui está o retrato de uma igreja modelo, de uma igreja que era unida. E essa igreja, ela tem que continuar nos dias de hoje. Nós temos que continuar a escrever este livro. Nós temos que continuar a escrever o capítulo 29 de Atos, em união, em amor, participando do corpo de Cristo, anunciando o Evangelho com alegria. Nós precisamos estar unidos, meus irmãos. Que isso possa ser algo de praxe,
que quando o irmão tiver necessidade, quando o irmão tiver algo, precisando de algo, que nós possamos alcançá-lo, que nós possamos ajudá-lo, que nós possamos abraçá-lo e dizer: vamos em frente, meu irmão, eu vou te ajudar. Que nós possamos estar unidos. Eu começo a me lembrar de um homem que muito ajudou o apóstolo Paulo. Onesíforo, um nome um tanto estranho e pouco nós encontramos na Bíblia. Apenas na carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo fala: Timóteo, Timóteo, Onesíforo foi o homem que em tantas circunstâncias ele estava junto comigo, em tantos momentos de luta e aflição, lá estava Onesíforo ao meu lado me ajudando. Paulo estava preso pela segunda vez, e quando Onesíforo ficou sabendo, ele saiu à sua procura e perseverou até encontrar a Paulo. Ele não descansou, porque ele sabia que naquele momento Paulo precisava dele, e lá estava mais uma vez. E Paulo fala: este servo tanto esteve ao meu lado, tanto me ajudou. E nós começamos a ver esta união, este amor. E é isso que nós precisamos ser na vida dos nossos irmãos. Ser como Onesíforo, ser um homem ajudador dos nossos irmãos, que nós possamos ajudar o pastor a pastorear, que nós possamos ajudar a cada líder de departamento, que nós possamos anunciar o Evangelho, que nós possamos ajudar a proclamar as boas novas em união, que quando houver evangelismo, nós possamos dizer: eu vou estar junto contigo, meu irmão, unido, porque nós somos um só corpo, uma só noiva. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos voltar a ter essa união de Atos. Nós precisamos voltar a ser unidos, uma igreja unida em amor. Eu começo a me lembrar de um outro homem, Onésimo. Paulo escreve uma carta a Filemão em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão, e uma certa feita Onésimo fugiu e também roubou Filemão e foi embora. Tempo depois, este homem está na prisão com Paulo, possivelmente, e lá Onésimo conhece o Evangelho através de Paulo, e lá Onésimo se converte a Jesus Cristo. Então Onésimo começa a falar: Paulo, obrigado porque tu me entregaste o Evangelho de Jesus. Obrigado porque eu recebi este Evangelho e hoje eu tenho a salvação em Cristo. Hoje a minha vida mudou. Mas Paulo, ainda há algo que precisa mudar em mim. Eu preciso fazer algo, Paulo. Paulo, acontece que eu era escravo de Filemão e você conhece ele porque ele também é crente. E eu era um escravo dele e eu roubei a ele. Mas eu preciso me retratar, Paulo, eu não posso ficar assim. Então Paulo escreve a carta a Filemão e diz: olha, Filemão, comigo está Onésimo, aquele que era seu escravo, aquele que lhe roubou, que traiu. Mas agora, Filemão, eu te peço que você venha recebê-lo, mas que não venha tratá-lo mais como um escravo, mas que ele venha sentar na mesa junto com você, que ele venha estar com você unido em amor, porque agora ele está cheio do amor de Jesus, agora ele foi transformado e regenerado pelo Evangelho de Deus, aleluia, glória a Deus, oh, glória a teu nome, Senhor. Em terceiro lugar, quando nós participamos da Santa Ceia, nós anunciamos o poder de Deus.
o poder de Deus. A Santa Ceia, ela foi instituída na noite de Páscoa. A Páscoa significa e é celebrada em prol da comemoração do fim da escravidão. No momento em que Deus tira o povo do Egito, que resgata o povo de Israel das garras de Faraó. E este é o dia que se comemora este feito. Este dia é o dia de Páscoa. E nisso nós podemos ver e proclamar o poder de Deus. Por que no dia de Páscoa? Porque nesse dia, que esse dia foi escolhido, foi para que fosse proclamado com o poder de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que tirou o povo da escravidão, foi Ele que tirou o povo do sofrimento. E nós declaramos o poder de Deus quando nós celebramos a Santa Ceia. Nós declaramos que o leão da tribo de Judá se fez cordeiro imolado e incontaminado por amor àqueles que o receberem. E nisso nós vemos o poder de Deus. Nisso é manifesto o poder de Deus. Quando nós celebramos do pão e do sangue de Cristo, nós temos que falar bem alto: Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu. Oh, glória a Deus! Nós temos que nos lembrar disso, que Cristo venceu. Ele venceu a morte. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Nós vemos tantas religiões hoje. Hoje nós estamos cercados de tantas heresias, de tantas religiões que não servem a Deus, que têm outros deuses, outros senhores, que adoram a pessoas que um dia fizeram algum feito, que adoram os senhores que um dia fizeram algo que eles dizem que fizeram, e o adoram, mas todos morreram, mas Jesus Cristo, Ele morreu também. Ele morreu no madeiro, numa cruz, e Ele deu o gostinho de 2 dias para a morte, mas no 3º dia Ele ressuscitou. O nosso Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele morreu por nós, mas não parou aí não. Assim nos bastava a sua morte, sim, mas Ele não parou. Ele ressuscitou no 3º dia para dizer: eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis, eu sou o Deus dos deuses, não há outro igual a mim. É o único que ressuscitou, nenhum outro venceu a morte, somente Ele tomou as chaves do inferno e da morte. E é isso que nós proclamamos quando participamos do seu corpo e do seu sangue. Poder de Deus. Deus é tão poderoso. Deus é infinitamente poderoso. Ele é demais. Jesus Cristo, Ele é lindo, como a pastora Sione fala. Ele é lindo, Ele é demais, aleluia. Em quarto lugar, nós refletimos a respeito do homem pecador que nós somos. Nós declaramos e reconhecemos o quanto nós somos falhos. Como dizem Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há como Deus ter comunhão com o pecado. Não há como Deus
ter relacionamento com um homem em pecado. E é isso que a Santa Ceia nos traz à memória, aquilo que nunca deveríamos esquecer, que nós somos pecadores, nós erramos e carecemos da sua misericórdia. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós temos que nos humilhar e dizer: Pai, nós sim somos pecadores, Pai, eu tenho falhado, Deus, mas hoje, Senhor, eu te peço perdão. Hoje eu te peço, Deus, que o teu sangue venha me lavar e me cobrir mais uma vez, Senhor. Nós temos que nos avaliar a nós mesmos. Nós temos que olhar para o nosso eu, para os nossos pecados e não para o nosso irmão. E não olhar para o que o irmão está fazendo e acusá-lo, não. Nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para o nosso eu, o que eu ainda estou fazendo de errado, no que eu tenho falhado, no que eu tenho pecado, Senhor. E a noite de Santa Ceia, ela tem que ser um momento de reflexão para todos nós. Ah, como isso é importante! Como isso é importante! Nós temos que estar limpos, prontos para o grande dia, anunciando a morte do Senhor até que venha. Nós temos que estar preparados, buscando a santidade, buscando estar santos, prontos para um dia subir, para um dia encontrarmos o Senhor Jesus. E então, talvez não precisaremos mais participar do seu corpo e do seu sangue. Talvez não vamos precisar mais, porque nós estaremos com o corpo e com o sangue em pessoa, em espírito na nossa frente. Então nós poderemos abraçá-lo, nós poderemos beijá-lo, até que ele venha. Este momento tem que ser especial, nós temos que nos lembrar que nós precisamos estar em total cuidado com o nosso erro, com os nossos pecados, porque nós sabemos que nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia, que nós dependemos que ele venha nos lavar, nos redimir. E quando nós participamos do corpo, nós nos refletimos e nós pedimos perdão. E Deus, Ele perdoa. Ah, Deus, Ele perdoa. Ah, como Deus, Ele ama perdoar todos nós. Basta apenas que venhamos a reconhecer o nosso estado deplorável, o nosso estado imundo de pecadores. E Ele nos abraça mais uma vez, quando nós chegamos até Ele, com amor, com humilhação, e nós falamos: Jesus, eu te peço mais uma vez o teu perdão, Senhor. E que nós possamos trazer à memória aquilo que nunca deveríamos ter esquecido. Quando nós participamos da ceia, nós trazemos à memória aquilo tudo que não deveríamos nunca nos esquecer. Nós nunca podemos nos esquecer que nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer do nosso estado de pecado. Nós nunca nos podemos esquecer do ato da cruz, da morte que nos redimiu. Nós nunca podemos nos esquecer de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós nunca podemos nos esquecer deste momento. Este momento tem que ser único, sublime. Nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos para o alvo que é Cristo Jesus. Oh Deus poderoso. E eu começo a me lembrar do sofrimento de Jesus naquela cruz. Como Ele sofreu,
como ele foi humilhado, como Jesus, ele sofreu por cada um de nós. Que amor é esse, o Deus Pai entregar o seu Filho por todos nós. E a palavra diz que a Deus agradou moê-lo, que Deus agradou a Deus moê-lo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelos nossos pecados, os nossos delitos. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isso já era anunciado pelos profetas. E eu começo a ver o profeta Isaías, um dos 4 maiores profetas: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Isaías, o grande profeta, há mais de 8 séculos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, 8 séculos antes, 800 anos antes, ele já estava anunciando aquele que viria e que levaria sobre si os nossos pecados e transgressões. Como diz Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Que Deus é esse? Realmente nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, porque 800 anos antes já estavam profetas se levantando e anunciando que um dia viria o Cristo e morreria num madeiro. Oh, que coisa gloriosa! Que coisa mais linda, meus irmãos! E hoje nós temos redenção pelo seu sangue. Hoje nós temos livre acesso a Ele pelo seu sangue. Porque Jesus, quando estava no madeiro para ser crucificado, então, como diz em João 19:30, então tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Ele disse: está consumado. Tetelestai, está pago. Está pago, está consumado. Está feito. Está feito, agora todos têm livre acesso diante de Deus. Agora o véu se rasgou de ponta acima a baixo. Agora vocês têm direito à salvação, ao perdão. Agora vocês são feitos filhos de Deus. Tetelestai, está pago. E eu começo a me lembrar dos Salmos 24, versículo 7. Ah, como eu amo este salmo, que diz: levantais, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó eternas portas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então o Rei da Glória, Ele chega diante do Pai, depois de ser crucificado, morto, depois de ressuscitar e passar 40 dias sobre a terra ainda, Ele volta para o Pai. E Ele entra nos portais eternos, e Ele chega no Deus Pai e se assenta no seu trono. E Ele então diz para o seu Pai: eu estou conjecturando, Pai, está pago, Pai, está feito o que o Senhor mandaste eu fazer. Tetelestai, está pago, está consumado. Aleluia! Ah, que momento glorioso foi este! Que momento sublime!
Eu imagino Jesus Cristo entrando pelos portais eternos. E ali todos os anjos, os querubins e serafins, e os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, de pé olhando, entrando o Rei da Glória. Oh, aleluia! E os serafins estavam por cima dele, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ah, que momento maravilhoso, que momento sublime. Este Cristo que venceu a morte, este Cristo que ressuscitou, este Cristo que nós anunciamos até que Ele venha. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite, para parecer que está acabando. Eu quero te convidar nesta noite a se colocar de pé, e também falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E que nesta noite nós possamos refletir sobre os nossos pecados, que nós possamos refletir sobre o tamanho e o poder de Deus nesta noite, que nós possamos refletir sobre a unidade, que nós somos um corpo só, e que nós possamos hoje proclamar este amor, que nós possamos hoje viver este amor, participando do seu corpo e do seu sangue. Que momento sublime. Este momento tem que ser todo especial, meus irmãos. Este momento tem que ser único, é uma vez por mês. Este momento tem que ser esperado por nós com ansiedade. Ah, mais uma vez eu tenho a oportunidade de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez eu vou participar do seu corpo e do seu sangue, me lembrando do que Ele fez naquela cruz. Ah, mais uma vez eu vou glorificar a este Deus poderoso. Mais uma vez eu vou proclamar: Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Ah, Jesus.